pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora desse quadro maravilhoso que é o Storytime. Se você é novo aqui, essa é a 4ª temporada, então tem muito vídeo pra você assistir. Além disso, esse canal está rumo a 150 mil inscritos, então não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo. E no mais, fiquem agora com a história de hoje. Oi pessoal, meu nome é Mariana, eu tenho 28 anos e eu sou de Joinville, em Santa Catarina. Eu tô aqui hoje, eu gostaria de contar a minha história, minha experiência como au pair na Alemanha, e a Priscila me chamou pra contar essa história pra vocês. Então, obrigada Priscila pelo apoio. A minha família, como eu venho do sul de Santa Catarina, muitas pessoas não sabem, mas tem muitos descendentes europeus no sul do Brasil. Então, a minha família, ela é italiana e alemã. Italiana por parte da mãe, dos meus bisavós, e por parte do pai, alemã. No caso, quem veio da Alemanha era o meu avô paterno. Ele veio com 18 anos fugindo dos horrores da guerra, em 1950, mais ou menos. Ele acabou sofrendo muito na Alemanha, a família tinha uma farmácia, a farmácia foi destruída por bombas, e fugindo desses horrores, ele veio pro Brasil para poder tentar uma vida melhor. E eu acho muito interessante que eu acabei fazendo a mesma trajetória que ele, para tentar uma vida melhor de alguma maneira, mas ao contrário. Então, nascendo no Brasil e indo pra Alemanha, em um ponto. Bom, como tudo começou? Como a minha família é alemã e tem mais influência em mim por eu morar em Santa Catarina, meus pais e meus avós, desde que eu era pequena, me influenciavam a falar alemão. Claro que quando é algo forçado, entra mais difícil na cabeça. Então, no começo eu odiava ir pro curso de alemão. Eu fazia aulas particulares de alemão em Joinville para poder me comunicar com a minha família e poder levar a tradição adiante. E foi em 2008 quando a minha professora de alemão, ela nos levou com um grupo para a Alemanha. Nós fomos numa imersão da língua alemã, fazer um curso em Tübingen, no sul da Alemanha, e depois em Berlim, a capital da Alemanha. E essa viagem me marcou muito porque eu me senti muito conectada a essa Alemanha que eu só conhecia pelos livros até então. A Alemanha em si era bem diferente daquilo que eu via nos livros. Era uma Alemanha muito mais moderna, muito mais cheia de atrações, cultura e com muitos eventos que eu gostaria de participar mais. E desde então eu já pensava, puxa, eu quero vir pra cá morar, tentar uma experiência, talvez no futuro. Mas foi só um pensamento bem pequenininho. Essa parte do idioma, da cultura, me interessou tanto que depois de algum tempo a minha coordenadora me chamou pra dar aulas de alemão, iniciante na escola particular. Então, por alguns meses eu dei aula para iniciantes em alemão e eu acabei gostando da aula, né, e participar do desenvolvimento dos alunos e tudo. Só que eu tive que parar, porque começou a minha faculdade de administração e com o estágio, com as tarefas, com a faculdade em si, eu não estava dando mais conta de dar as aulas de alemão, até porque existe preparação e tudo mais. Eu deixei de lado por um tempo e me dediquei ao conteúdo técnico do meu curso. Nesse período, eu comecei um estágio numa empresa lá de Joinville e eu me identifiquei muito numa área específica e logo após fazer a faculdade eu entrei numa pós-graduação para complementar o conteúdo, poder adquirir mais conhecimento e poder atuar melhor nessa área da empresa, que era a área de finanças. E eu sempre gostei muito de estudar, então quando acabou a minha pós-graduação eu pensei, só trabalhar não tá mais me dando muita motivação. Eu comecei a me sentir desmotivada, eu comecei a sentir um vazio e só trabalhar não tava mais me preenchendo como pessoa. E isso se juntou a uma fase pessoal bem difícil na minha cidade natal. Eu acabei pensando muito que alternativas que teria se eu mudaria de cidade, se eu iria para algum outro lugar, e esbarrei com alguns vídeos no YouTube, vídeos sobre Escandinávia, Ásia, Estados Unidos, vídeos de intercâmbios, work and travel e etc. Foi daí que a minha médica, estava um dia na médica, e a médica notou essa sensibilidade que eu estava sentindo, vontade de mudar, e ela falou, poxa Mariana, você não gosta de crianças? Se você gosta de criança e você gostaria de ter uma experiência no exterior, existe esse programa de au pair, isso foi em 2017. E na hora que ela falou, finalmente deu clique. Que depois de meses procurando opções na internet de intercâmbio, até fui em feiras internacionais para saber sobre possibilidades de intercâmbio, de estudos, de trabalho, mas eu não vi nenhuma porta aberta. E quando ela me falou dessa possibilidade, fechou a caixa na hora. Tipo, plim, plim. E eu fui na mesma noite no site do Au Pair World, que é um site de au pairs que buscam famílias, na sua maioria europeias, tanto au pairs mulheres como au pairs homens, e encontram essas famílias disponíveis. Os que estão buscando atividade de au pair como au pair não precisam pagar, quem paga são as famílias, elas pagam uma taxa para utilização desse site que possibilita que a gente se ache. Então, ao invés de ter uma agência intermediando todos os contatos, achando as famílias ideais para você, você mesmo acha as famílias. Então foi
aí que eu realmente me convenci do programa de au pair. A experiência de au pair, pra mim, que era um programa que eu não conhecia muito ainda, foi a experiência exata. Era exatamente aquilo que eu precisava. Um programa econômico, que eu só precisaria pagar a passagem aérea. Um programa que eu pudesse me desligar um pouco da área financeira, pudesse ver uma outra perspectiva de vida, no caso, trabalhar com crianças. Que eu pudesse ter contato com uma outra cultura, desenvolver o meu alemão, inglês, ou aprender uma nova língua. E poder ter um pouco mais de autonomia. Eu estaria com uma família, então eu estaria totalmente jogada em algum lugar do mundo sozinha. Até considerei também, né, fazer um mochilão e tudo, mas a gente sabe, a gente se conhece, né, então eu sabia que não tinha a ver com a minha personalidade fazer algo sozinha, ou mesmo fazer work and travel num lugar que eu não conheço nada da cultura, seria pra mim algo que não ia dar muito certo. Então eu pensei, eu quero estar com uma família, quero estar com um círculo de amizades com que eu possa contar, ou pessoas à minha volta, eu não quero estar sozinha. Ao mesmo tempo que é uma experiência profissional, não vamos dizer que eu conhecia eles quando eu fui. Você tem que ser autônomo, você tem que ser responsável, profissional. E você talvez não possa confiar nas pessoas a princípio. Vai demorar pra construir as amizades e tudo mais. Mas é uma família, é um ambiente leve. Eu conheci 5 famílias no site do Au Pair World. Essa questão de você conversar com as famílias é bem autônoma também. No site ele permite que você converse com outras famílias e elas te procuram, na verdade. Elas veem no seu perfil e elas mandam um convite. Então eu acabei conversando com 5 famílias diferentes. Algumas delas eu tive que deixar de lado por causa da questão de costumes e que eles pretendiam, né, da pessoa como au pair lá. Mas 2 famílias se adaptaram bem ao que eu queria. Então eu conversei com essas 2 famílias durante 2 semanas. Ambas as famílias eram muito queridas. Conversei sempre com a mãe de cada família. Em 1 ou 2 encontros apareceram as crianças também. Numa das famílias, era uma família com 5 crianças, do sul da Alemanha, numa cidade maravilhosa, uma cidade ensolarada, uma cidade pequena, assim, mas estilo medieval, super linda. E as crianças eram uns amores, mas eram 5. E a outra família era do noroeste da Alemanha, na região do Ruhr, e era um casal de gêmeos de 9 anos de idade. Muito tímidos, por sinal, mas que tentavam me ganhar com desenhos e tudo mais. E eu guardei pra mim, porque eu tava muito na dúvida. Eu gostava de tanto a família como a outra. Só que como fazer a decisão, né? Então eu tive que abrir a minha decisão pros meus familiares e pra pessoas que eu confiava. E eu recebi boas indicações nesse sentido, que eu deveria escolher a família da Renânia do Norte-Westfália, que é Nordrhein-Westfalen, a região do Ruhr. Então eu fui pra essa família dos gêmeos de 9 anos, só esperando o que viria. E eu estava bem animada. Foi triste dizer pra outra família que eu não poderia estar com eles, né? É uma coisa assim que quando você começa a conversar, muitas vezes a host family ou a Gastfamilie em alemão, eles se empolgam com você, eles querem te receber, e às vezes é você que vai dizer o não pra eles, enquanto às vezes você vai levar o não. No meu caso, eu tive que dizer não, mas eu vejo hoje que foi a melhor decisão. Eu fui pra um lugar que eu não conhecia ainda, com muitas oportunidades. Eu fui pra uma pequena cidade, uma cidade que tem acesso a várias cidades grandes, mas uma cidade pequena. E eu morava perto do Hauptbahnhof, que é a estação central. Então eu tinha acesso a tudo, né? Eu podia ir pra onde eu quisesse. A família, minha host family ou minha Gastfamilie, que a partir de agora eu vou falar Gastfamilie, desde o início demonstrou confiança pra mim e participação. Então, desde as nossas negociações por Skype, eles deixavam claro, assim, que eu teria minhas obrigações, que eu teria o meu horário fixo e que eles me ajudariam com outros custos financeiros, porque eu solicitei pra eles. Eu já tinha, assim, desde o início que eu tentaria recuperar um pouco esse alemão que eu tinha no início, né, que acabou me enferrujando por falta de prática. Eles iam me ajudar com um auxílio de curso de alemão. No instituto que eu faria o curso de alemão, custava em torno de 500 euros por semestre. Para uma au pair que ganha em torno de 280 euros por mês, como bolsa auxílio, era pesadinho. Eu teria que poupar por 2 meses sem gastar com nada para poder pagar. Então eles fizeram esse acordo comigo que eles pagariam meu curso de alemão e pagariam também metade do meu transporte. Isso eu me ajudei em tanto, né? Porque o transporte também é barato em relação a outros países. É muito legal de ter o transporte, um cartão de transporte, porque você tem, não é por vez que você utiliza, e sim por um determinado período. Então eu tinha o cartão mensal e eu podia ir para várias cidades diferentes com esse cartão. Foi uma época bem legal e eles me ajudaram muito financeiramente e tudo mais. Mas tudo foi também previamente combinado. A gente combinou tudo isso antes de eu embarcar. O que eu acabei pagando
foi realmente a passagem aérea. Ai, como é gostoso viajar de trem. Gente, a gente não conhece isso no Brasil, né? Que a gente se locomove ou de carro ou de ônibus. Mas trem é uma beleza, ainda mais esses trens aqui da Alemanha. Eles são muito rápidos, então... Eu morava numa cidade pequena, mas a meia hora eu já tava em Dortmund, em Düsseldorf, Köln, Colônia. E o que eu bati perna por aí, eu pegava o meu salário e eu gastava ou com material de desenho e pintura pra ajudar as crianças, ou pra coisinhas pessoais, mochila, bolsa, maquiagem, e guardava o restante pra viajar. Então eu sempre tava saindo por aí, nos finais de semana, indo passear, tomando café, indo a bares e restaurantes pra sentir a cultura local, assim, que é uma coisa que eu gostava de fazer muito, sozinha. No começo eu fazia muitas coisas sozinha, então eu fui riscando os pontos turísticos que eu gostaria de ir, todos por mim mesma. Não era problema algum. Uma vez, a minha host mom, ela falou: Mariana, você está muito em casa. Quer saber? Vai pra Munique, vai pro Oktoberfest. Eu falei: Deus, mas eu não vou achar ninguém que querer ir comigo, porque eu ainda não fiz amizades, vocês vão estar viajando, o que eu vou fazer? E ela falou: não, vai, é tranquilo. E eu fui. E eu não era acostumada a sair pra fazer as coisas sozinha. E eu aprendi. Então... saí às 3 horas da madrugada pra pegar um trem, viajei pra Munique, que é do outro lado do país, mas que não demora tanto assim, porque a Alemanha também não é tão grande. Foi super legal. O que antes eu sentia medo de pegar trem de madrugada, acabou virando uma experiência fantástica. Até fiz amigos durante a viagem e me diverti bastante, mas era uma coisa assim que eu acabei superando, porque no Brasil eu sentia muito medo de sair sozinha. E essa foi uma das maiores vantagens de vir pra Europa, que eu me sentia realmente muito segura e nunca tive nenhum motivo pra pensar o contrário. E o legal da região que eu moro é que é muito perto tanto da Bélgica como da Holanda. Então, em poucas horas a gente tá nas praias da Holanda ou em cidades da Bélgica. Ou até se eu dirigir um pouquinho mais, ou se eu pegar um trem um pouco mais longo, eu posso estar na França também. Realmente, como tá mudando de estado no Brasil, você muda de país aqui na Alemanha. É perfeito pra quem gosta de viajar. E essa foi uma das coisas assim, que eu mais curti nos meus finais de semana quando eu não precisava trabalhar. Durante a semana, eu ficava com as kids. O contratado eram 30 horas por semana, 6 horas por dia. A gente foi se adaptando, então, a essa rotina de cuidar de crianças depois de muito tempo trabalhando em empresa. Bom, a relação com as crianças e com a família foi doce e salgada ao mesmo tempo. Ou doce e azeda, muito fofas. Antes de eu viajar, me mandaram um vídeo. Mariana tá chegando, cantando e dançando. Pareciam, assim, 2 personagens de filme. O engraçado é que eles são loirinhos de sardinhas. Então, assim, pareciam uns anjos quando eu saí do Brasil. Eu imaginava, assim, que eles iam ser as coisas mais fofas do mundo. Não posso dizer que não eram, porque no final eu acabei percebendo as fofuras deles. Mas aquelas crianças que no vídeo pareciam tão fofas, acabaram sendo muito desconfiadas. E é claro que seria assim, porque elas não me conheciam. Então eu cheguei na Alemanha, eu já nutria um certo carinho por elas. Então eu cheguei no aeroporto, a menina tava com um balão me esperando, e eu fiquei super feliz. Quis dar um abraço nelas, elas... tipo... meu Deus, abraçar, não. E eu sofri um pouco com isso porque eu sou um tipo abraçadora. E por alguns meses elas não entendiam que esse é o meu jeito de carinho, de abraçar, de tocar. Às vezes eu tinha esse impulso, quero abraçar, não. Fazer assim com a mãozinha, não. E eu pensava, ou não, já ultrapassei a barreira. Eu sabia, né, que tem uma questão cultural aí, que eles não se tocam, mas eu imaginava que com crianças, talvez, elas iam se acostumar comigo. E elas se acostumaram, só que demorou um pouco. Outras coisas também demoraram pra se acostumar. Como, por exemplo, minha relação com a mãe delas. Desde o início, a minha Gastmutter, minha host mom, ela é muito parceira, muito próxima. Ela queria saber tudo, como eu tava me sentindo, como era a minha relação com as crianças. E pra ter um ambiente neutro, ela acabava me convidando pra ir pra alguns lugares que as crianças não iriam. Então, ela falava, Mariana, vamos tomar um café. Então, ela me levava pra tomar um café na cidade, sozinha com ela. Ou a gente ia fazer compras juntas. Até mesmo ela e o marido dela, às vezes, tinham o costume de assistir filmes à noite, quando as crianças já estavam na cama. E eu assistia junto com eles. Começou naturalmente a surgir o ciúme das crianças. Então, elas começaram a me ver como uma irmã mais velha, que estaria talvez substituindo elas. Até porque no começo eu tava lá mais pra ajudar elas com as tarefas de casa. Então essa parte da brincadeira ainda não tava muito inserida. Eu estava lá pra ajudar elas a se concentrar pra fazer as tarefas de casa, que era um período assim de muito estresse. Então elas chegavam da escola delas e eu ficava a tarde inteira com elas, ajudando elas a estudar. No início eu imaginava que eu ia estar brincando com elas e a mãe delas falou, não se preocupa, as crianças se viram, elas são independentes, elas brincam sozinhas.
E eu fiquei triste, porque eu queria brincar com as crianças, né? Eu fui pra lá pensando que ia brincar com elas. Só que no final, como eu não brincava com elas, eu era mais aquela que insistia pra fazer a tarefa de casa, eu fiquei virando a chata. Elas nutriram sentimentos, assim, adversos em relação a mim. O começo foi bem difícil. A gente tomava café da manhã todos os dias com eles me criticavam na mesa, eles riam de mim, eles não me respeitavam, eles faziam de tudo pra me tirar do sério. E eu não sabia lidar com isso. Eu ficava triste, eu ficava tímida, eu me fechava e às vezes eu chorava. Até que um dia foi uma situação que um deles me respondeu de uma forma muito grossa, muito sem respeito, e foi o limite pra mim. Então eu comecei a chorar. Eu fui pro banheiro porque eu não queria mostrar pra eles e eu comecei a chorar. Só que a Mutra percebeu e me chamou pra sala. Nós sentamos em 5, o pai, a mãe, as 2 crianças e eu, e a gente discutiu nossa relação em 5. Nossa relação de família que eu pego. Foi colocado que as crianças tinham uma responsabilidade em relação aos meus sentimentos. Foi uma conversa tão aberta, tão interessante, que os pais, eles dão muita autonomia para as crianças, mas também eles dão um senso de responsabilidade para elas. Quando eles falaram que a atitude deles contribuía para minha estadia na casa, a expressão deles mudou completamente. Eles realmente começaram a se sentir responsáveis por mim. Toda vez que eu parecia triste, eles já me perguntavam: Mari, tá tudo bem? Quando eu fazia alguma coisa e, sei lá, nossa relação mudou desde as conversas que a gente teve, que não foi só uma, foram umas 3. Foi muito interessante, porque foi quase assim como adultos se reunindo pra fazer uma intervenção. As crianças realmente, elas mudaram a perspectiva delas. Eu achei muito maduro pra crianças de 9 anos. No começo eu me achava não muito criativa. Chegou a fase que a gente começou a brincar juntos, porque elas perceberam: tá sobrando tempo aqui, vou chamar a Mariana pra brincar. Talvez ela não seja tão engraçada, né, tão legal, porque ela não sabe falar alemão direito, mas vamos chamar ela. Então a gente começou a brincar e eles começaram a gostar de brincar comigo, né? E eu só pensava assim: meu Deus, quando eu ficar com essas crianças sozinha, o que eu vou inventar? Eu não tinha muita experiência com crianças. Passei muito tempo na área empresarial, tudo, mas veio a criatividade. Quando a gente tava juntos, quando os pais saíam pra jantar juntos e a gente ficava, e eu tinha que fazer babysitter à noite, a gente tinha meio tocada a porcaria. A gente tinha meio tocada barulheira. Eles tinham uma Alexa, aquele robozinho que bota música. A gente se acabava com aquilo lá, botava piada pra Alexa fazer. Tudo mais. Começou assim. Daí a gente inventou de fazer escalada na escada. Eu achei um aplicativo de dança. Eu e as crianças, a gente dançava. E eu fui conquistando elas aos poucos nessa questão das brincadeiras, né? Então, ao mesmo tempo que eu tive que aprender coisas pra me adaptar a eles, eles também não tiveram que aprender coisas pra, sabe, adaptar comigo. Então, por exemplo, eu tive que ver os vídeos do Star Wars pra entender do que o menino gostava e pra poder brincar de Jedi com ele. Então, né, ele tinha os sabres de luz e a gente lutava toda noite. O que pra mim era bom porque eu fazia minha atividade física. E pro menino era bom porque ele conseguia, né, também colocar toda a energia dele pra fora. E com a menina, assim, foi também muito interessante que uma das coisas que uniu a gente foi o fato de eu ler pra ela histórias antes dela dormir. Pegava os livros de histórias alemãs, por exemplo, Os Irmãos Grimm, e eu sentava do lado dela e ia lendo. E ao mesmo tempo que eu ia melhorando a minha pronúncia, satisfazendo, né, essa necessidade de conforto dela de ter uma história lida pra ela, eu também aprendia vocabulário. Era uma coisa muito gostosa, assim. Então, né, tem a parte lúdica das histórias, tem a parte gramatical das histórias, tem a parte da pronúncia também, e tem também a carga emocional, que pra mim, né, eu ouço histórias dos Irmãos Grimm desde pequenininha. Então eu achei super legal. Com essas duas experiências, eu pude me conectar com as crianças e me conectar comigo mesma também. Assim como a gente foi descobrindo mais coisas em comum, por exemplo, que eu e a menina gostamos de gravar vídeos assim, sozinhas, né, fazendo desafios de dança. E com o menino, a gente gosta de jogar ping-pong. Então eu acompanhava ele várias vezes no Sportverein, que é um local onde tem esportes para adolescentes e crianças. E a gente jogava ping-pong. Às vezes até eu entrava junto, né, não esperava só por ele. Foi nessas coisas que eu acabei me conectando mais a eles e aprendendo também a dizer não, porque às vezes, também por eu estar nessa posição de autoridade, mas por ser alguém que está abaixo dos pais deles, eles não entendiam a minha autoridade. E eu tive que aprender a ser mais rígida. Eu sempre fui, assim, muito calma, deixar as coisas tranquilo, e eu tive que aprender a me impor. Então foi essa uma das coisas que eu mais aprendi na minha época de au pair. O que era pra ser um intercâmbio de 6 meses, graças a esses pequeninos, durou 1 ano e meio. Eu acabei provando 2 vezes, quis ficar na Alemanha, simplesmente. Nesse meio tempo, nós viajamos pra Irlanda, em família, nós viajamos pra várias ilhas da Holanda juntos. Eu fui num acampamento com as crianças durante uma semana como monitora. Eu participei na igreja deles como colaboradora num grupo de jovens. Tudo que eles se envolviam, eu tentava
tentava me envolver junto e foi ótimo. O que eu ganhei de experiência com participação, com jogos, eu aprendi a olhar muito mais para as crianças e olhar menos para mim mesma. No começo do intercâmbio eu estava muito focada em mim mesma e com o passar do tempo eu fui amando cada vez mais as crianças e sentindo a reciprocidade deles para mim. E não só as crianças, os pais também me ajudaram muito, né? Como a mãe que eu citei antes, tentou identificar todas as minhas necessidades e me ajudar, assim como o pai também, que me ajudou financeiramente a fazer 2 cursos de alemão, o B2 e o C1 do quadro de idiomas europeu, que é intermediário avançado, vamos dizer assim. E também me deram muitas dicas, livros, me ajudaram muito a pensar em como viver na Alemanha e me adaptar à cultura local. Foi muito gratificante pessoalmente, eu levo frutos para minha vida toda por conta desse programa. Logo depois do au pair, eu fiz um curso técnico, tive algumas experiências profissionais e hoje eu tô de novo na minha área profissional trabalhando na Alemanha. Eu não tenho canal no YouTube, mas se você quiser saber um pouco mais sobre a minha experiência de intercâmbio, sobre a minha região, sobre como talvez aprender alemão de uma forma autônoma para se preparar para uma viagem para cá, você pode me contactar tanto pelo meu e-mail como pelas minhas redes sociais, que a Pri pode estar colocando na descrição do vídeo. E talvez a gente se veja por aí, né? Um beijo! Tchau! Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Não se esquece de se inscrever, ativar a notificação, comentar, compartilhar, dar like. Ajude esse canal a continuar crescendo. Já estamos aí no rumo de 150 mil inscritos. E se você é au pair ou se você fez algum tipo de intercâmbio e quer participar desse quadro, é só me mandar um e-mail com o assunto "Quero participar do Storytime", que eu vou te responder explicando como que funciona pra você ver aqui no canal contar a sua história. No mais, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!